Bem, maltinha, uh, stocks a subirem, cripto a subir, estamos cheios de positividade no mercado, se calhar um bocadinho de ganância a mais, especialmente para o Fear and Greed Index, que é um índice, para quem não sabe, que mede o medo versus a ganância no mercado. Está um bocadinho elevado, mas temos bastantes coisas para falar. Eu tenho estado um bocado fora dos vídeos a longo prazo, tenho aprendido muita coisa, tenho aprofundado um bocadinho mais o meu conhecimento para também aumentar a qualidade da informação dos vídeos. E hoje vamos falar sobre Nike, Celsius, Palantir. Vamos falar sobre a minha opinião nas trends do mercado, economia, um bocado de economia, um bocado de Trump, Reserva Federal, o que é que se vai passar aí, porque taxas de juros vão afetar muitas empresas, especialmente empresas pequenas, pelo menos é essa a ideia que se tem no mercado, apesar de nem sempre ser verdade. Mas vamos lá, vamos falar sobre muita coisa hoje, vai ser um vídeo cheio de informação e acho que é melhor irmos a isso. Bem, como eu já tinha dito, Nike, Celsius, Palantir, a minha opinião sobre as trends do mercado, a economia, Trump, Fed, okay? É isso que vamos falar hoje. Okay? Isto são os dados macroeconómicos do mês passado, okay? Já fez quase um mês, mas como os dados ainda não saíram deste mês, ou poucos saíram, eu vou acho que faz sentido fazer uma análisezinha do mês passado, até porque eu já no Instagram disse que está um clima meio incerto em termos de dados macroeconómicos e não existe assim um consenso do que vai acontecer no futuro, nos próximos meses. Ou seja, eu precisaria de mais um mês, preciso do mês de julho, preciso do mês de agosto e sei mais ou menos a trajetória. A não ser que o Trump continue com esta incerteza toda, isso aí é impossível de prever. Mas o PCI veio bom, veio acima da média. O Michigan Consumer Sentiment, que é o sentimento do consumidor, um estudo que mede o sentimento do consumidor, veio acima da média, o que é muito bom, né? A indústria de manufacturing, que é basicamente a indústria de produção, e isso veio acima da média também. Veio mais trabalhos a serem abertos. Houve um outlier, o único outlier de todos foi o ADP, Employment Change, que basicamente mede a diferença de emprego e desemprego, ou seja, de trabalhos a serem criados ou trabalhos a serem perdidos, e ele mediu, o consenso veio a 95 mil trabalhos ganhos, mas o estudo deu menos 33, o que não só é mau, como também é completamente diferente de todos os outros dados económicos que possam medir emprego. Ou seja, este foi o único outlier, o único diferente de todos. O que tanto pode significar que a malta no ADP, na ADP fez as contas mal, como pode significar que foi só um mês estranho, porque normalmente a ADP liga mais ao setor privado e não ao setor público, daí haver a poder ter alguma diferença entre, por exemplo, como o JOLTS Job Openings. Non-farm payrolls veio acima da média também, exatamente fantástico. Unemployment rate veio abaixo do esperado, ou seja, fantástico também. Nós queremos é pouco desemprego e não muito, não é? O non-farm payroll são pagamentos não agrícolas, ou seja, é basicamente quando todos os trabalhos que foram criados que não sejam relacionados com agricultura. Bem, Initial Jobless Claims é basicamente pedidos iniciais de subsídio de desemprego, é pessoas que pedem desemprego, basicamente, que pedem o subsídio de desemprego, ou seja, ficaram desempregadas, veio abaixo do esperado, também é fantástico. A indústria ou o setor de serviços, a saúde do setor de serviços, basicamente é o que o ISM Services PMI MED veio acima do esperado, o que também é bom para o mercado. E também tenho aqui dois Initial Jobless Claims, tenho o de julho e veio também abaixo do esperado, o que também é estupidamente fantástico. Mais notícias. Eu já tinha falado disto também no Instagram, mas o Vietnã conseguiu 20% de tarifas, um acordo com os Estados Unidos, em que os Estados Unidos irão impor 20% de tarifas no Vietnã e também 40% de tarifas em transshipping, o que é bastante bom, porque significa que empresas como a China já não vão poder utilizar empresas como a China. Países como a China, que têm tarifas mais elevadas impostas nesses países pelos Estados Unidos,
já não vão poder usar países como o Vietnã para escapar às tarifas ou para pagar menos tarifas. E isso era uma coisa que estava a acontecer. É bom para empresas que ganham com isto, como eu disse, Apple e Nike, por exemplo. Nike é uma das empresas que eu mais gosto neste momento, eu acho mais atrativas para investir, e isto aqui foi uma das razões do que nós já vamos ver agora aqui. Boom! A Nike subiu 26% no último relatório de contas. Já vem aí o próximo, por isso eu estou um bocado atrasado, mas porque é que isto aconteceu? Houve aqui uma confusão que muita gente, pelo menos não muita gente me perguntou a mim, perguntaram-me, mas eu vi muita gente a questionar-se no Twitter e nas redes sociais do porquê da Nike ter subido, sempre que o relatório de contas foi mau, ok? Porque é que o relatório de contas foi mau, mas a ação subiu? Aqui está uma notícia que explica o porquê. Nike stock soars 17% after CEO suits investors, says recovery is on the horizon. Para quem não viu o relatório de contas, para quem não esteve por dentro da conference call, que foi a chamada, aquela chamadazinha onde o diretor executivo e a gestão, a equipa de gestão lá está, para responder a perguntas e para dar um bocadinho a opinião deles acerca da economia, da estratégia da empresa e de como vem a empresa nos próximos anos. Ele basicamente, o senhor Elliot Hill, o CEO da Nike, disse que a descida acabou. Daqui para a frente é sempre a subir. Não disse exatamente assim, mas foi isso que deu a entender e foi isso que a Wall Street levou. Aliás, foi assim que a Wall Street entendeu. E eu acho que no fundo a Nike é uma empresa que toda a gente adora. A Wall Street adora a Nike. É uma empresa com um moat muito forte. Está no consumer retail, e apesar de estar no consumer retail, que é uma indústria um bocado mais cíclica, é uma empresa bastante segura, é uma empresa que paga dividendos, está super barata. Não estou a ver onde é que está o risco aqui, mas é uma empresa fantástica. Já dá para perceber que eu a adoro, não é? Eu acho que ele ainda subiu mais do que isto agora, especialmente com esta rotação que eu estou a ver mais para empresas de valor, dividendo e se calhar small caps. Nós já vamos falar disso depois. Vamos para a Celsius, ok? Celsius, eu estou com 42% de retorno no total na Celsius. Ou seja, se formos comparar a SP500, a média que é 10% anual, eu em menos de um ano e meio fiz 4 vezes o que a SP500 me faria. O que não é mau, também não é bom, quer dizer, claro que é fantástico, mas é assim, a Celsius é uma empresa, para quem não conhece, de beverage, ou seja, de bebidas, e o que é que aconteceu? A Celsius subiu bastante e tem sido uma empresa que não tem sido muito falada, já foi mais, não tem sido tão falada, mas tem subido silenciosamente. E porquê? A Beverage Nielsen Winners includes Celsius brands Vita Coco and Anheuser-Busch Michelob Ultra. O que é isto? São basicamente empresas de bebidas em que a Nielsen Winners, basicamente a Nielsen faz tipo vencedores de empresas de bebidas, de refrigerantes ou de hidratação, e vê quais é que são as empresas com melhor estratégia ou com uma melhor trend ou que têm vindo a crescer e como está no geral a indústria de bebidas, ok? Aqui nós podemos ver que Sugar Free Energy Drinks, ali em baixo, Sugar Free Energy Drink Sales soared 30%. E isto é estupidamente bullish para a Celsius, é muito, muito bom. Porquê? Porque a Celsius, o foco da Celsius é uma bebida energética que também seja sugar free, tipo minimamente saudável, e esse é o grande foco deles. Por isso, o facto de ter subido 30% comparativamente às bebidas de energia totais, que foi 15,3%, ou seja, em termos de as sugar free especificamente subiram o dobro do que as bebidas energéticas totais no geral, o que é bastante positivo para a Celsius. E é assim, estamos a falar de uma Celsius ali em baixo, vocês conseguem ver Celsius market share position of 16% is its highest ever. Ou seja, continuamente a Celsius tem vindo a pegar market share.
Se eles conseguirem inovar nos produtos, conseguem se calhar aumentar o TAM deles, que é o Total Addressable Market. Eu vejo um futuro próximo, dentro de um ano e meio, em que a Celsius consiga 20% de market share, especialmente se eles conseguirem expandir internacionalmente para a Europa. Isso seria fantástico. Eu acho que eles deviam trabalhar ainda mais o marketing deles, porque o marketing deles estava fantasticamente bom na altura em que eles tinham, e eu acho que eles ainda têm, parceria com o Theo Von, que é um comediante muito conhecido nos Estados Unidos. Eles tiveram parcerias muito fortes, acho que até com o UFC tiveram. E eu acho que se eles continuassem a focar em parcerias desse género, tal como a Monster e a Red Bull fazem, acho que seria fantástico. Acho que se eles conseguissem criar uma brand image, tipo, ou seja, uma imagem da empresa, tal como a Red Bull e a Monster conseguiram, acho que isso seria fantasticamente bom a longo prazo para eles. De receitas, mesmo os piores forecasts ou as piores previsões de analistas vêm acima ou seja, dão a subir. A receita está fantástico, não há nada que eu possa dizer acerca da Celsius que seja negativo em termos de receitas, pelo menos. Rendimento líquido ou lucro líquido, eles têm mantido tudo super bom, margens fantásticas, e eu não tenho nada a dizer sobre isso. Agora, Palantir, eu já dei aqui uma sneak peek. Esta foto foi tirada 2022, se não me engano. A Palantir estava a 14€, tinha subido de 12 para 14, 12% num dia. E eu estava com 70% de retorno. Eu estou a decidir tirar print. Para vocês verem, a empresa está a $150 por ação. É bom olhar para estes momentos e pensar, quem me dera ter comprado mais. Mas pronto, esta ação foi uma ação que eu apanhei num momento em que, se eu tivesse 50.000 € para meter na Palantir, eu tinha ficado multimilionário. Acontece, nem sempre se pode ter tudo o que se quer, mas eu já fiquei feliz de conseguir provar a minha tese, ok? Ou seja, eu com pouca experiência de investimento e francamente sabendo pouco o que estava a fazer na altura, consegui ter uma boa intuição e também uma boa análise, porque a análise também estava lá, não é? A única coisa o único risco que eu estava a correr era que a Palantir pudesse não ficar lucrativa, o que para mim não existia. Essa hipótese, não é? Porque eu estava a ver a trajetória perfeitamente a acontecer. Estava por dentro da equipa de gestão, o que eu sabia que era bastante forte, mas no geral é isto. Acho que a Palantir tinha muito para correr nesta altura e eu podia ter comprado mais, mas só vos queria mostrar que. Só vos queria mostrar. E queria mostrar aqui também quem? O nosso amigo Alex Karp. O Alex Karp é o diretor executivo da Palantir. Já me mostrei aqui muitas vezes. A única coisa que eu não gosto dele é o penteado. O penteado está um bocadinho ali. O meu barbeiro fazia-lhe um corte fixe. Bem, o problema com a Palantir, porque é que eu ando a vender? E porque é que eu não estou a comprar mais? Porque é que eu vou diminuir a minha posição, a exposição que eu tenho na Palantir, alocar os fundos para outras empresas e vou mantê-la a cerca de 10% do meu portfólio, não mais que isso. É assim, o rácio preço-lucro dela está a 600 neste momento, aliás. O rácio preço-lucro ajustado, ou seja, para o futuro, forward PE, está a 230, 200 e pouco. Está caríssima a empresa. Com um PEG ratio de 7.42, assumindo que o PEG ratio devia estar para aí a 1,5, 2, uma empresa destas. Não, 1,5 não diria, mas 2,5 devia ser o PEG ratio dela. 7.4 acho que é um bocado absurdo. É assim, eu estive a pesquisar o forward PE de 2 anos e também dá 130, cerca de 130 de forward PE de 2 anos, o que continua mesmo em 2 anos estupidamente cara. E assumindo que ela tem que crescer, ela está a crescer neste momento, as projeções dos analistas é cerca de 31%, ok? Ou seja,
para 2025. Eles têm uma média de 30 a 35% de crescimento de receita nos próximos 3 a 4 anos. O que eu acho que é pouco na mesma, pelo menos pelas minhas projeções financeiras, parece-me pouco, a não ser que o múltiplo de PI continua super alto. Se continuar alto, é possível que ela consiga comandar preços mais caros se eles conseguirem crescer 35 a 40% de receita. Conseguirem ter um PI de 100, 150, a empresa consegue chegar nos próximos 2 anos a 200 dólares cada ação. E até a curto prazo pode, quem sabe, eu não é que não gosto de prever a curto prazo, mas é possível que a empresa continue a crescer em termos de preço da ação, porque ela continuar a crescer como empresa vai continuar sempre. Podem não atingir as expectativas dos analistas, que estão cerca de 30 a 35%. Assim, para a empresa neste preciso momento valer a pena, tinha de crescer consistentemente, na minha opinião, cerca de 40%. A receita, ou seja, top line. Bottom line tinha de crescer para aí 50 a 60%. O que para mim não me parece atrativo, dado as empresas neste momento estão mais atrativas, como PayPal, Nike, o Cheesecake, AMD, várias empresas. Eu depois vou falar sobre vou fazer um vídeo sobre que empresas comprar agora em agosto de 2025. E eu acho que esse vídeo vai ter muito valor, mas este vídeo aqui eu tinha já há algum tempo pronto para gravar, e queria também acelerar um bocadinho e colocar conteúdo no YouTube. Ou seja, eu acho que este vídeo também vos vai ajudar em alguma coisa, e eu vou começar, eu prometo que eu vou tentar ser mais consistente, mas também é complicado para mim nesta fase da minha vida. Mas mal eu tenha hipótese, eu vou aumentar de certeza a produção de conteúdo, ok? Vamos para o próximo tópico. Bem, eu já tinha falado também nisto no meu Insta. Vocês deviam seguir o meu Insta, que eu agora tenho começado a publicar lá coisas. Já vai estar na descrição o Insta certo, porque até agora eu tinha colocado o meu Insta principal e não o Insta de investimentos. Mas eu já falei sobre isto. Eu falei sobre uma possível rotação neste momento da SP500 e da Nasdaq para a Russell, ou seja, para small caps, empresas mais pequenas, empresas de pequeno porte. Dentro da Russell está, por exemplo, a Cheesecake Factory, ok? Mas a Russell basicamente são as empresas mais pequenas, as small caps. Não há muito, vocês também deviam pesquisar. Estas são os 4 indexes principais que estão aqui, ok? A Dow, SP500, Nasdaq e Russell. E eu por acaso estava a ver isto há 3 ou 4 dias e apareceu isto do US Markets e eu vi, todos os índices estão down, menos a Russell está positiva. O que significa, mostra que a minha tese de que os investidores estão neste momento a rodar mais, se calhar para empresas de valor, empresas de dividendos e empresas pequenas, de small caps, com um crescimento maior. Significa alguma coisa. Porque empresas de valor e de dividendos e ao mesmo tempo small caps que são mais arriscadas mas têm maior crescimento? Simplesmente por causa do mercado em que está neste momento, que existe sempre aquele receio, existe aquele medo de que as tarifas possam... Se bem que o medo vai cada vez colapsar mais, especialmente porque o Trump deu agora esta deadline de dia 1 de agosto, coisa que eles vão estar dispostos. O Wall Street no fundo sabe que o Trump não vai fazer o típico taco, que é Trump always chickens out, taco. Não sei se vocês conhecem esse termo. Trump always chickens out é que basicamente o Trump nem sempre ou quase nunca promete o que realmente faz, ou basicamente a tese do taco Trump always chickens out é que nós devemos focar-nos no que o Trump faz e não no que o Trump diz, porque ele diz muita coisa e nem sempre faz, okay? Ou seja, eu acho que isso também é um bocado importante. Acho que o Wall Street já se habituou e já se apercebeu do taco do Trump neste momento. Por isso, o que ele vai fazer provavelmente é, se ele não conseguir os acordos que quer até dia 1 de agosto, ele vai estender esse período e essa deadline. Ele não vai ser 100% rígido. De certeza que se um país como a Coreia do Sul agora venha dizer dia 5 de agosto ou assim, olha, nós queremos fazer o acordo, ele não vai dizer não, agora já passou o tempo. Claramente que vai fazer o acordo, não é? Ou seja, acho que esse medo começa a desaparecer, mas ainda existe. As pessoas têm medo porque nós estamos a ir para uma fase uma fase do ano em que o mercado não costuma ter uma boa performance.
perigos de Black Swan, dúvidas acerca do corte ou manter taxas de juro. As tarifas, querendo ou não, continuam a ser uma preocupação. Vêm aí os relatórios de contas, nem toda a gente se sente segura. Daí haver uma transação depois deste bull market que nós tivemos em 2023, 2024, de empresas de tecnologia, etc. Se calhar há pessoas e investidores a tentarem reduzir um bocadinho a exposição em empresas de tecnologia. E se calhar a tentar entrar em empresas mais de valor que estão subvalorizadas, empresas de dividendos e se calhar empresas como a Russell, até porque o mercado, mesmo com esta rotaçãozinha a acontecer, o mercado tem-se mantido forte. Acho que hoje, dia 22/7 foi o primeiro Red Day, o primeiro dia mais vermelho desde a queda em abril. E eu acho que a Russell 2000 vai começar a ganhar um bocado mais de vida por aí. E é aqui onde eu quero explicar a minha tese. Se nós olharmos, vamos pegar no último ano, ok? No último ano, isto é um gráfico que mostra a VIX, que é o índice de volatilidade do mercado, e os três índices principais, não são os três índices principais, porque falta aqui a Dow Jones, mas é SP500, Nasdaq e Russell, ok? Ou seja, SPX, SPX é SP500, IWM é a Russell e QQQ é a Nasdaq, ok? Da Qs, ou Nasdaq, que são as 100 empresas de tecnologia dos Estados Unidos. IWM, a Russell, 2000 small caps, e SP500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A VIX é o índice de volatilidade. Quando já vos falei sobre a VIX, toda a gente está neste canal, que segue este canal, conhece. Acima de 30 significa que é uma boa altura para comprar. A VIX é um bom indicador de quando se deve comprar no mercado, por acaso. Bem, o último ano, se nós olharmos, durante o último ano aconteceu exatamente o esperado. Qual é que é a média de retorno da SP500? Cerca de 10%. Qual é que é a média de retorno da Russell? Um bocadinho menos, mas perto disso. Qual é que é a média de retorno da QQQ? Um bocadinho mais do que 10%, mas perto disso. Ou seja, nós vemos no último ano os índices a fazer exatamente o que devem fazer, a percentagem certa, ou seja, estão up a percentagem certa, cerca de 10 ou 11%. E a VIX está up 22%, ou seja, a volatilidade aumentou. Quem sabe de geopolítica, de economia e entende e está por dentro do mercado de ações, é óbvio, quem pelo menos estudou os primeiros 4 anos do mandato de Trump, sabe que a volatilidade ia disparar. O Trump é uma pessoa polémica, é uma pessoa que vem assim com ideias malucas, é uma pessoa que traz volatilidade para o mercado. Ou seja, durante o último ano, desde agosto, um bocado antes do Trump ter virado presidente dos Estados Unidos, até hoje, nós vemos, no último ano, nós vimos exatamente o que é suposto acontecer. Nenhuma anomalia no mercado, nada estupidamente estranho ou ilógico, tudo faz sentido, ok? Se nós agora ampliarmos um bocadinho mais, focarmos mais em year to date, ou seja, desde que começou 2025, ou seja, desde o dia 1 de janeiro de 2025 até agora, nós vemos o quê? Que, tirando aquele momento em abril, em que houve aquele spike da VIX, grande oportunidade para comprar já agora, a VIX tem vindo a reduzir, caiu 12%. Ou seja, as pessoas estão-se a começar a habituar ao que é aquela estratégia imprevisível trumpista, e que os SPX 8%, mas nós vemos ali que a Russell está down 1,5%. Ou seja, nós começamos a ver que desde que começou o ano, as small caps, as empresas mais pequenas, têm tido uma performance muito mais baixa do que as outras empresas, ou seja, estão meio que a ficar para trás comparativamente ao resto do mercado. Se nós ampliarmos um bocadinho mais, desde o final da queda de abril, okay? Desde que a queda acabou de abril, ou seja, desde a queda de fins de março e abril, volatilidade baixa e recuperação clara dos índices.
está aqui escrito, eu escrevi isto há uns dias, mas é exatamente isso. Nós vemos que a VIX desceu bastante, cerca de 70%, e vemos os índices a recuperarem muito. Vemos as Qs a subirem 30%, Russell 28%, SPX 26%. Ou seja, nós vemos uma recuperação bastante grande dos índices, o que também é normal, vindo de uma queda como a queda que aconteceu por causa das tarifas do Trump, certo? Isto é até agora, a única anomalia que nós vimos é aqui a Russell dar underperform, ou a ter uma performance mais baixa do que o resto do mercado. Se nós agora, mas agora vem a magia, não é? Se nós ampliarmos desde a última vez que saíram os dados da inflação, ou seja, os dados de maio que saíram em junho, no mês passado, e vão sair agora em julho os de junho, mas desde que saiu, nós vemos o quê? Nós vemos a Russell a dar outperform aos outros indexes. Vemos a Russell up 7.7%, vemos os Qs 5%, SPX 5%, ou seja, SP500 e Nasdaq 5%, mas a Russell a dar outperform. Vemos a VIX a continuar a descer. Porquê? Porque apesar de ainda haver algum tipo de insegurança, nós conseguimos ver que é claro que vão haver pelo menos 2 rate cuts este ano. Eu já vou falar um bocadinho melhor disso, mas nós conseguimos, à medida que o céu se torna mais claro, existe mais vontade pelos investidores, especialmente depois de eles já terem tido bastante lucro em empresas como a Nvidia, Palantir, etc. Empresas de tecnologia e AI nesse boom, existe sempre um bocado de insegurança no mercado, especialmente na fase onde nós estamos, mas começa a haver um bocadinho mais de claridade, não é? E eu acho que isso traz uma vontade de pegar empresas que estejam subvalorizadas, como empresas de valor e empresas de dividendos, mas também também existe pessoas que estão a querer arriscar um bocado mais por causa da claridade que vem, e a ir para empresas de small caps. Eu acho que isto é uma trend que vai aumentar aos poucos. Normalmente significa, infelizmente, que é o fim de um bull cycle ou de uma bull trend. Normalmente quando small caps começam a correr muito, Big Tech corre muito, ok? As maiores empresas de tecnologia correm muito durante uns meses. Depois vem a SP500 atrás, não é? Como é óbvio, porque a SP500, quem sabe que apesar de estar já a investir nas 500 maiores empresas do mundo, o top 10 faz 40% do peso da SP500, ou seja, o que realmente move a SP500 são o top 10 ou top 30 empresas que lá estão. Eu diria top 10, mas pronto. E basicamente investir na SP500 é investir nas Magnificent 7, nas 7 maiores empresas dos Estados Unidos, que na verdade são as 10 maiores. Mas é assim, eu vejo ambos os lados, ou seja, eu estava ok, eu queria chegar à parte de que isto também pode significar que seja o fim de um bull cycle. Normalmente nós temos os Big Tech a correrem, a SP500 corre, a Nasdaq corre, não é? A Nasdaq corre sempre um bocado mais e primeiro que a SP500. Depois vêm empresas, o problema vem empresas que estão subvalorizadas, empresas com crescimentos elevados. Essas são sempre as primeiras empresas a crescer num bull cycle. Normalmente as empresas que ficam para trás são empresas de valor, de valor no sentido Nike, etc. Empresas de dividendos e small caps. Quando essas começam também a correr, significa torna-se num everything bull market, um bull market de tudo, em que tudo sobe. E isso não é necessariamente positivo. Isto é um exemplo de um bull market, de um everything bull market, em que tudo sobe abruptamente. E everything bull markets ou bull markets gigantes de tudo podem durar muitos anos. Até cripto pode estar envolvida num everything bull market. Nós aqui temos o exemplo da saída da crise de 2008-2009 até 2015, pelo menos estes 5 anos, foi sempre a subir, foi um everything bull market. Subiu 300, temos ali a Nasdaq subiu 320%, a SP500 subiu 200% e a Russell subiu 260%. Claro que há correções, nós aqui podemos ver 5 correções que houve durante esses 5 anos,
fantástico. Houve 5 correções em 5 anos num Everything Bull Market. Tivemos a correção em 2010, tivemos a correção em 2011, tivemos a correção em 2012, 2013, 2015, ok? Mas no fundo foi um Everything Bull Market durante muitos anos. E um Everything Bull Market significa que tudo sobe, não é? Como é óbvio, já tinha dito, mas existe esta fase gradual de que não é tudo ao mesmo tempo instantaneamente, ok? E eu acho que o facto da Russell estar um bocado para trás pode significar que venha aí um Everything Bull Market, especialmente se o ambiente macroeconómico for ficando cada vez mais claro e não tivemos nenhum Black Swan event ou nenhuma crise global, ok? Uma coisa que eu quero explicar. Eu já tive conversas até com amigos meus sobre isto. É assim, um presidente não consegue... existe sempre aquela guerra entre o Trump e o Jerome Powell, não é? A tal guerra. É assim, eu vou tentar clarificar num ponto de vista de factos como é que isto funciona. É assim, o Trump não consegue demitir o Jerome Powell, ok? O Jerome Powell pode sim ser, não é demitido, mas pode ser mandado embora, vamos dizer mandado embora, só por razões de fraude, misconduct, ou seja, misconduct eu não sei dizer em português. Misconduct é quando, por exemplo, se ele não baixar as taxas de juro por alguma razão, por algum conflito de interesses, isso pode ser considerado misconduct, ok? Falta de conduta ou alguma coisa assim, não sei como é que se diz em português, mas apenas por fraudes e situações assim é que o presidente dos Estados Unidos pode mandar embora, né, o Jerome Powell, coisa que não aconteceu, ou seja, o Jerome Powell não pode ser legalmente mandado embora, fired, pelo Trump. A questão é, nós temos de entender aqui uma coisa, apesar do presidente dos Estados Unidos não ter controle sobre as taxas de juros, ele tem algum impacto sobre a economia, ok? Esse impacto não acontece instantaneamente. Em 2000, por exemplo, 2017, o primeiro ano de mandato do Trump, 2017, não foi o ano 2017 não foi o ano do Trump, foi um ano do Obama ainda. Apesar do Trump ter sido presidente durante 2017, o ano, a economia ainda era a economia do Obama. Apenas em 2018 é que começámos a ver as políticas económicas do Trump a terem efeito na economia. O que por acaso de 2018 a 2021 foram anos assim, porque 2018 foi fantástico, 2019 foi uma porcaria, 2020 foi uma porcaria. Aliás, 2019 não foi uma porcaria, mas 2020 foi. 2021 foi bom, fantástico. Ou seja, é estranho. Mas é assim, 2021, que foi quando Joe Biden tomou a posse da Casa Branca, em 2021 também ainda era a economia do Trump. Ou seja, 2021 ainda foi a economia do Trump. 2022 já foi a economia do Joe Biden. Sendo isso para mal ou para bem, neste caso foi para mal. O mercado de ações caiu estupidamente. Isso também não foi culpa do Joe Biden. Se calhar até foi mais culpa do Jerome Powell do que do Joe Biden. 2025, tal como 2025, este ano em que nós estamos hoje, isto é importante, porque é que eu estava com esta conversa toda, é por causa disto, porque em 2025 não é a economia do Trump, o Trump tem zero mão nesta economia, zero. A economia do Trump começa em 2026. A Big Beautiful Bill, que alguns dizem que é fantástica para crescimento e para o mercado de ações, outros dizem que não é nada boa porque aumenta a dívida americana, outros dizem que nem aumenta assim tanto. É assim, a Big Beautiful Bill, querendo ou não, é um pedaço de legislação económica que pode afetar o país positivamente ou negativamente, e só vamos saber isso a partir de 2016. A Big Beautiful Bill não é a única lei ou a única ordem executiva passada pelo Trump. O Trump já assinou mais de 400. Ou seja, muita coisa pode acontecer entre 2016 e 2028
por isso vamos ver o que é que vai acontecer. Mas 2025 ainda é a economia do Joe Biden. Começa a 2026 a economia do Trump. Ou seja, eu quero que vocês entendam isto porque é importante saberem isto, ok? E muito importante, muito. Porque leis e ordens políticas só podem, apesar de entrarem em vigor efetivamente, só se sente algum efeito na economia alguns meses ou anos depois, ou um ano depois, certo? E eu acho que isso é importante. Agora, quanto aqui ao Jerome Powell e ao Mr. Trump, é assim, o que é que eu acho? Eu acho que nós temos de entender que das duas uma, isto é muito simples aqui, ok? Ou o Jerome Powell eventualmente corta taxas de juro, acaba o mandato dele, o Trump escolhe alguém para ir para o lugar do Jerome Powell, porque eu acho que o Jerome Powell, o contrato dele acaba para aí em maio de 2026 ou março, algo assim. É para o ano, ok? Na primeira metade de 2026 que acaba o contrato do Jerome Powell. Eu acho que das duas uma, ou o Jerome Powell corta taxas de juros, a malta começa o ambiente económico começa a ficar mais claro, o Trump consegue os acordos que quer e o mercado sobe, não temos nada de mau. Ou o Jerome Powell continua teimoso, não corta taxas de juro. O que é que pode acontecer se ele não cortar taxas de juro? Nada. Só vai ser difícil para o mercado manter o preço-lucro que tem neste momento, o PI que tem. Acho que o mercado está com pai 22, 21% e meio, 21% não, 21,5, 22 de PI ratio, o mercado no geral, ou seja, não está abruptamente caro, mas vai ser difícil comandar um PI de 22 sem cortes, nas taxas de juros este ano. Porquê? Porque o mercado neste momento já tem o preço, assumindo que o preço do mercado no geral neste momento, ou seja, como está o mercado, já está a contar, o mercado já está a contar que vai haver 2 cortes em taxas de juros. Isto tudo para dizer uma expressão que se diz facilmente em inglês. Eu engasgo-me todo só para dizer priced in the market has already priced in 2 rate cuts. É só esta frase, é um 31 para dizer em português, mas o mercado já pressou, ou seja, os investidores já estão à espera, já investiram no mercado, o mercado já está à espera de 2 cortes nas taxas de juros. Coisa que, se não acontecer este ano, pode puxar o mercado para baixo, certo? Porque é isto que nós temos de entender. Muitas vezes nós temos de entender se as empresas e se o mercado já têm no preço, quando tu estás a comprar uma empresa, por exemplo, por exemplo, tu estudas uma empresa, essa empresa tem, sei lá, 2 ou 3 riscos, mas 2 ou 3 grandes potenciais de crescimento. É importante que tu saibas se o preço da empresa que estás a pagar hoje já está a contar, se esse preço já conta com os riscos e com os potenciais, porque imagina que conta com os riscos, mas não conta com os potenciais. Isso é bom, pode ser bom para ti, porque se os riscos não acontecem, mas os potenciais acontecem, o upside é muito maior, ok? É isto que nós temos de entender um bocado. Mas é assim, se a economia continuar boa, se o desemprego não subir, se as tarifas continuarem assim tema durante o próximo ano, a inflação não descer abaixo dos 2% consistentemente, que era o objetivo do Jerome Powell, vai ser difícil de haver cuts, especialmente se as tarifas se mantiverem um tema, ok? Se continuarem um problema ou uma dúvida, especialmente se houver uma combinação de dúvidas ainda nas tarifas e inflação a não descer, um bocadinho teimosa ali na casa dos 2% e pouco, aí vai ser difícil cortar, e se não houver cuts até o Jerome Powell sair, vai ser difícil de manter aquele P ratio do mercado de 22, ok? Mas no fundo vai haver cuts e ok? Se vai haver cortes do mercado no próximo ano, garantidamente, ok? Porque mesmo que o Jerome Powell não corte taxas de juros, o próximo Fed Chair vai, ok? A pessoa que o Trump escolher para o lugar do Jerome Powell vai cortar taxas de juros, certo? Bem,
Eu só queria fechar com um tema que é, não se esqueçam que uma coisa que eu quero que vocês percebam, a queda que aconteceu em Abril, muitos analistas e alguns hedge funds dizem que a recuperação do mercado da queda de Abril já incorpora, ou seja, já está a contar, já está priced in as boas notícias e a possibilidade de tudo correr bem. Ou seja, o que é que acontece? Existe este problema de que se não houver cortes nas taxas de juros, se isto, se aquilo, o mercado vai cair muito porque o mercado já está a contar que tudo corra bem. O mercado não está a contar que tudo corra bem. De facto, 22 de PI no mercado não é um mercado caro. Ok, existe um bocado de ganância, existe um bocado, conseguimos ver algumas coisas, especialmente no mundo das criptos, que está tudo a tornar-se um bocadinho, o FOMO está a subir, ok, o Fear of Missing Out, aquele medo de perder dinheiro e está a começar-se a instalar, mas não se esqueçam que os analistas e os hedge funds managers que estão a dizer que agora o mercado já incorpora as boas notícias são os mesmos analistas e os mesmos hedge funds managers que perderam a recuperação em Abril. Quando o mercado caiu por causa das tarifas do Trump, todos esses gajos estavam a dizer que era o fim do mundo e não quiseram investir. Enquanto eu e outros investidores andámos a comprar quando o mercado caiu. E agora que o mercado recuperou, eu ganhei muito mais do que tinha no início, tal como muitos investidores que eu conheço. E os hedge fund managers e estes analistas que agora estão a dizer estas coisas é só para ver se conseguem mandar o mercado para baixo porque perderam o rally, até subida. Estão com medo, ok? E se quiserem que eu vos dê a minha opinião, as empresas que saíram, pelo menos as empresas que eu estudo e que eu invisto, saíram da queda e recuperação, ou seja, tiveram a queda, elas estavam aqui a valer isto, a valer X aqui, caíram, recuperaram e vos garanto que depois da recuperação elas ainda estão mais baratas do que estavam antes. Porquê? Porque durante esta queda, que houve a queda de Abril, houve relatórios de contas. Ou seja, as empresas que caíram e que depois reportaram os earnings, a receita, lucro líquido, EPS, todos eles reportaram uma receita e um rendimento e um EPS acima do que tinham reportado antes, né? Ou seja, se eles saíram com melhores resultados, mas com o mesmo preço, o que é que acontece? O P ratio desce. Ou seja, o rácio preço-lucro desce. Ou seja, elas ficam mais baratas. Apesar de terem recuperado o preço que tinham, os earnings aumentaram, certo? Ou seja, o P ratio é price to earnings, ou seja, o preço que estás a pagar relativamente à receita da empresa. Se a receita sobe e o preço mantém-se o mesmo, o P ratio diminui. A tua empresa torna-se mais barata, ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham-vos dado muito valor, ou o máximo possível. Eu vou tentar fazer mais vídeos destes, vou tentar aumentar o valor cada vez mais. E é isso, malta, já sabem. E também tenho de parar de dizer, eu digo muitas vezes isso, mas pronto. Espero que vocês gostem e tenham gostado do vídeo, aliás, deem-me a vossa opinião. E é isso, até ao próximo vídeo.